As alegrias do Senhor são infinitas na nossa vida. Muito mais são os tempos alegres do que os difíceis. Agora, se você ficar ouvindo só murmurador, se você só ouve notícia ruim, se você só se ajunta com pessoas que, mas será que Deus vai fazer? Mas será que isso é verdade? Mas e se Deus existe, por que tem fome na África? Se Deus existe, por que teve terremoto no Haiti? Não é? Aí você fica, Deus é mau. Não, Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Não é novidade nem para mim, nem para você. Adão caiu lá atrás, ele perdeu o quê? Intimidade com Deus. Ele era pleno com Deus, mas ele trocou de Senhor quando ele obedeceu à serpente. Porque o teu Senhor é quem você obedece, não quem você diz que é. Qual é a voz que você está ouvindo? Esse é o X da palavra que eu quero trazer nessa noite de Mateus 16, onde Pedro e os discípulos estavam com Jesus e Jesus pergunta para eles, quem os homens dizem que eu sou? Ou seja, o que estão falando por aí? E aí depois pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Porque Jesus queria saber o que eles estavam ouvindo. Vamos ler Mateus 16 a partir do 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem os outros? Quem as pessoas lá fora? Quem o povo está falando? Lembra que eu falei que tem a multidão, os discípulos, os mais chegados. E tinha coisa que Deus só falava com João e só falava com Deus. Então Jesus estava perguntando o que a multidão diz. O que o povo está dizendo que eu sou? E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Pausa. Como assim João Batista? Olha o que o povo estava dizendo que Jesus era. João Batista não era aquele que batizou Jesus? João Batista não era o primo dele, filho de Isabel e Zacarias, que estava lá, primo, com a diferença de 6 meses de idade, eles tinham. João Batista estava lá no deserto, comendo gafanhoto e mel, batizando, usando roupa de camelo e com cinto. Uma barba desse tamanho devia ser. Cheiroso. Pelo de camelo devia ser bem cheiroso. João Batista estava lá batizando. Ele não era João Batista. Ou seja, nem sempre o que os outros dizem é verdade. Outros falaram, outros é Elias. Outros dizem que tu é Elias. Elias, que a palavra, o Antigo Testamento profetizou que o Elias, no fim dos tempos, o espírito de Elias viria e tal. Mas quem era Elias? Era João Batista, o espírito de Elias. Outros diziam que Jeremias nem estava no contexto da conversa. E outros dizem que é um dos profetas. Aí Jesus falou, letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Ou seja, Jesus não era nada disso. Então o que as pessoas dizem de você não é a verdade. O que as pessoas dizem do teu Deus também não é a verdade. O que as pessoas dizem que é normal, que é natural, que não tem nada a ver, não é a verdade. A verdade é o que Deus diz a meu e a teu respeito. Mas a gente precisa saber quem a gente é. Sabe o quê? Jesus sabia quem ele era. Jesus não tinha crise de identidade. Jesus, desde os 12 anos, é um único relato bíblico que fala sobre a vida de Jesus antes dele ser batizado com 30 anos. É quando quando José e Maria esquecem Jesus em Jerusalém. Eles foram para uma festa. As festas santas, né? As festas bíblicas. Eles foram para uma festa e esqueceram Jesus em Jerusalém. Agora pensa você que tem filho, volta para casa e esquece o filho na praia. Tipo, você tem uns 6, 7 filhos, mas você esqueceu o filho, que não é seu, amada. É o filho de Deus. Podia ter esquecido qualquer um, esqueceram Jesus. Pensa bem. Aí Maria e José, a Bíblia fala bem assim, que eles olharam e falaram, ué, cadê Jesus no meio do povo? Porque eles voltavam em caravana, porque eles tinham que andar em bastante gente. Então eles voltaram, vamos supor, umas 50 pessoas voltando nisso, procuraram Jesus. Cadê Jesus? Jesus sumiu, tomou Doril. Cadê o menino? Cadê o menino? Demoraram um dia para... Ou seja, eles já tinham andado 1 dia e meio. Eles demoraram 1 dia para voltar, para achar o menino. Onde é que eles acharam Jesus? Só vou virar isso para cá. Quando eles voltaram, onde é que Jesus estava? Aonde Jesus estava? Com 12 anos.
no templo. Jesus estava na igreja. Jesus estava na igreja. Fazendo o quê? De mal no cantinho, chorando porque os pais dele perderam ele. Jesus estava lá no conselho tutelar, querendo a guarda, porque os pais abandonaram ele. Jesus estava no psicólogo, porque ele tinha sido abandonado pela mãe. Não, porque a palavra diz, ainda que teu pai e tua mãe te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Jesus sabia quem ele era. Quando Maria chegou e foi dar uma bronca nele aí, mas menino, onde é que você estava? É a minha versão nordestina. Mas rapaz. Aí ele disse, onde é que você estava? Eu estava muito preocupado, estava morrendo de preocupação. Ele olha para ela e fala, você não sabia que eu estava cuidando das coisas do meu pai? Você não sabe que eu estava cuidando das coisas do meu pai? Era de José, o carpinteiro, que ele estava falando? Não, com 12 anos, é o único relato que tem, que Jesus já sabia que o pai dele era o Senhor dos Senhores, Deus, o Pai. Quando ele foi nos ensinar a orar, ele falou, Pai nosso, venha o teu reino na terra como é no céu. Tudo que Jesus pregou era sobre o reino de Deus. Durante 3 anos que Jesus andou no nosso meio aqui na terra, ele só pregou sobre o reino de Deus. O problema é que muitas vezes a gente lembra do que Jesus fez, aí a gente lembra que ele curou um cego, a gente lembra que ele curou a mulher do fluxo de sangue, a gente lembra que ele multiplicou o pão, a gente lembra que ele multiplicou peixe, porque isso vai de acordo com as nossas necessidades. A cura, a multiplicar. Só que na verdade o que Jesus veio fazer, ele não veio só para curar e multiplicar pão, ele veio para anunciar o reino de Deus. A primeira mensagem de João Batista, quando ele chegou, ele falava, se arrependam, pois o reino de Deus está próximo. João Batista, que é aquele que veio preparar o caminho do Senhor, o que ele pregou? Se arrependam, o reino de Deus está chegando. Se arrependam, comece a pensar. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que... Aí os soldados romanos perguntavam para ele, o que eu preciso fazer? Sabe o que ele respondia? Não tratem mal as pessoas. Aí os cobradores de impostos, porque ele falava assim, vocês têm que se arrepender, porque vinha um monte de gente para batizar, e ele falava, não, vocês não. Primeiro me mostrem frutos de arrependimento. Ou seja, João Batista falava assim, ninguém vai batizar de qualquer jeito. Tem que ter arrependimento. Isso é o A, E, I, O, U do nosso cristianismo. É se arrepender. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter tratado aquela pessoa mal. Eu não devia ter respondido grosseiramente para minha mãe. Eu tenho que ser uma pessoa melhor, uma colega melhor, uma aluna melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor. Tipo, que as pessoas olhem para nós e deem glória a Deus pela nossa vida. Porque parece um jargão evangélico, glória a Deus pela tua vida. Mas não, é verdade, irmão. Será que alguém olha para a tua vida e fala, glória a Deus? Sabe? A gente tem que, às vezes, começar a entender o que a gente fala. Começar a entender. Por isso que Jesus falou, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Esse povo que me louva com os lábios, mas o coração está longe. Então, eu sei porque eu me enquadro. Quantas vezes eu estou sentada aí, estou cantando a música porque eu sei de cor e estou pensando em outra coisa. Nem sei o que eu estou falando. Aí eu tenho que, não, calma, né? Tipo, estou na igreja, aleluia. Olha o que eu estou falando. Às vezes a gente precisa estar atento, porque o culto, não é porque você está sentado aí, que o culto, você está no culto, que você pode estar pensando em outra coisa e você está aqui só de corpo presente. É ou não é? Eu mesmo, quantas vezes eu já fiz lista de compra da segunda-feira no culto de domingo? Inúmeras. Fingindo que estava anotando a palavra ainda, pior. Fazendo cara de unção ainda. Queijo, leite. É feio, mas eu sou gente. Claro que faz muito tempo, né, irmãos? Né? Mas o quê? É aquela coisa, a gente precisa ser confrontado pela gente mesmo. Por quê? Se o Espírito Santo te confronta, se você tem relacionamento com o Espírito Santo e você fizer aquele teste, tipo assim, antes de dormir, quando você apaga a luz, está só você e ele no travesseiro, você fala, Senhor, onde eu ganhei um like seu hoje? Porque a gente fica tanto vendo quem é que curtiu as nossas fotos, né? E a gente não pergunta para Deus onde é que a gente ganhou uma curtida.
E aí, se você for humilde, você continua a conversa e fala: Deus, aonde que eu ganhei um foi mal hoje seu? Eu faço isso. Eu falo: Espírito Santo, onde eu te agradei hoje? E aonde eu te mal representei? Onde eu te desobedeci? E eu vou te falar, irmão, não dá 5 segundos, o Espírito Santo te lembra a cena na sua mente. Não para te acusar, nem para te elogiar. É para você desenvolver um relacionamento. Porque quando ele te mostra, você fala: ai, pior que é verdade. Por que você respondeu assim? Eu falo para o espelho, eu digo: por que eu fiz grossa? Tipo, retardada. Porque se o Espírito Santo te confronta, você não se ofende mais quando alguém te confrontar. Se o Espírito Santo te mostra tuas fraquezas, que se alguém te falar: olha, você precisa melhorar, você fala: é verdade, o Espírito Santo já falou comigo. Se o Espírito Santo te exorta e alguém fala para você: você precisa ser mais firme, você precisa ser mais corajosa, você precisa ter mais fé. Você fala: é verdade, o Espírito Santo já falou isso para mim. Você se quebranta. Agora, quem não ouve o Espírito Santo nunca, você fala: olha, você precisa ter mais fé. Por quê? Está me julgando? Está me julgando? Você sabe alguma coisa da minha vida? Esses dias eu até repostei o Crente Nutella. Tem um lá, Crente Nutella, agora é moda. Que era assim, a Bíblia do Crente Nutella, ela tem uma página, escrito: não julgueis, ponto, fim. Porque agora é aquela coisa, todo mundo fica dodói. Se você fala alguma coisa é porque está me julgando. Só Deus pode me julgar? Não, você não pode. Não. Então quer dizer que aquela coisa de mostrar uns aos outros, exortáveis uns aos outros, suportáveis uns aos outros, a gente rasga da Bíblia, porque agora é tudo julgar. Não, irmãos, as pessoas elas estão nos vendo e, né? São fatos, não é julgamento.